todos. Começo por então chamar Filipa Carmona, da Caixa Geral de Depósitos, para se juntar a nós, aqui à minha esquerda. O José Maria Brandão de Brito, do Milênio PCP. A Catherine Baez, do Grupo Ageias. O Luís Capão, da Cascais Ambiente. E o Peter Vilax, que eu já tinha visto. Bom dia. Da Associação das Empresas Familiares. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Obrigado ao Jornal de Negócios por esta iniciativa, pelo convite para moderar este debate. Eu sei que me ofereceram uns papéis, mas ofereceram os papéis para ler um professor universitário é uma coisa um bocado, enfim, eu fico desconfortável, não é? Mas vou tentar fazer o meu melhor. Eu não sou jornalista e, portanto, sou professor. Dito isto, os temas para mim são mais importantes. O que está aqui escrito é aquilo que, no fundo, eu vou tentar, de alguma forma, fazer uma ronda pelos participantes para conseguir extrair algumas questões. Um dos problemas, e eu penso que o principal, talvez, ponto que nos traz aqui é a mensuração do ISG. Dito isto, aquilo que eu analisei e tenho analisado, existem inúmeros índices, de inúmeras fontes, inúmeros scorecards, se quisermos, muito mais uns centrados em banca. O S&P tem uma força particular nesta matéria, mas há o MIT, uma série deles que surgem de várias fontes. Quase todos eles são baseados, ou os mais sérios, na minha opinião, são baseados, dentro daquilo que estivemos aqui a ver, muito mais na lógica do output do que do input, por um lado. Por outro lado, quase sempre baseados em análise multicritério, ou seja, um conjunto de critérios, um conjunto de variáveis, um conjunto de pesos, classificação da banca ou das empresas nestes critérios. Dito isto, que indicadores, e eu começo por esta ordem, que indicadores é que utilizam nas vossas organizações, banca e depois não banca, que indicadores é que utilizam, e se podem dar exemplos, para podermos, de certa forma, fazer aqui uns checks and balances entre banca, não banca e perceber se há algum alinhamento entre nós. Muito bem. Muito bom dia a todos, mais uma vez. Queria agradecer ao Jornal de Negócios o convite para a Caixa Geral de Depósitos estar presente neste debate, que é bastante relevante e útil no propósito de sensibilizar toda a sociedade, que eu diria que é um dos principais desafios do ESG, ou do conceito de sustentabilidade. Relativamente à questão que coloca e de facto como é que é possível medir a sustentabilidade das organizações, e aqui estamos a falar do desempenho das organizações, é importante ter em mente que o conceito de sustentabilidade é relativamente vasto. Nós podemos estar a falar de temas como a diversidade, as emissões de CO2, os direitos humanos, a composição do board, e por isso a sustentabilidade, na verdade, abarca todo o conceito e todos os dados não financeiros das organizações, e por isso estamos aqui a falar de uma panóplia relativamente vasta e abrangente de relato. É importante algumas iniciativas que já estão a ser seguidas pela maioria das empresas a nível mundial, que têm a ver com os referenciais de reporte e que de alguma forma tentam sistematizar esses indicadores e essa informação com o objetivo, por um lado, da transparência, por outro, da comparabilidade dos dados entre as empresas. Eu gostaria de me focar relativamente a uma temática que até já foi bastante abordada aqui nas intervenções anteriores, que tem a ver com aquilo que é o principal papel e o principal propósito de um banco, tem a ver com o financiamento. E que, hoje em dia, neste conceito ESG, o financiamento deve ser sustentável. Ou seja, aquilo que o setor financeiro deve procurar é capitalizar ou orientar os capitais para um financiamento cada vez mais sustentável.
E desse ponto de vista, estamos a falar, desde logo, de indicadores muito concretos e de um disclose de informação muito relevante que os investidores querem saber sobre onde é que são alocados estes capitais, onde é que são investidos estes fundos que os bancos, na verdade, têm o papel na sociedade de investir e de apoiar a transição energética. E por isso a Caixa emitiu, desde há 1 ano e meio, 3 obrigações sustentáveis, e para tal, aquilo que é o grande compromisso é financiar projetos que tenham um elevado impacto social ou um elevado impacto ambiental. E por isso existe logo esta necessidade de arranjar indicadores que meçam esse impacto ambiental e social. E por isso eu diria que a grande diferença daquilo que é o financiamento ao abrigo de uma obrigação sustentável versus um outro tipo de financiamento é ter a capacidade de quantificar e de arranjar números, de arranjar dados concretos para se medir aquilo que é o financiamento sustentável. E por isso dou aqui um exemplo, por exemplo, de financiamentos que tenham um propósito de impacto ambiental, é, por exemplo, quantificar as emissões de CO2 evitadas pelo financiamento, por exemplo, de uma barragem hidroelétrica ou por um projeto de economia, de produção de energia solar. E por isso, estes são um exemplo de indicadores que o banco neste momento está a utilizar e que é para dar resposta àquilo que são as expectativas de um stakeholder muito relevante que tem a ver com investidores e que já agora fazia aqui também um parêntese, que é um perfil de investidor ESG que está muito mais preocupado em saber, por um lado, aquilo que são as métricas financeiras e a performance financeira, mas, essencialmente, qual é que é a performance não financeira deste tipo de financiamentos. Muito obrigado, Filipe. Portanto, fico com a ideia, Green Bonds, portanto, é o common product na banca. José Maria, como é que medimos? Bom dia, muito obrigado pelo convite do Negócios para estar aqui presente. Que indicadores para medir o quê? Nós temos que medir muitas coisas num banco. Temos que medir, por exemplo, se quisermos, na conversa com os reguladores, temos que fazer stress tests, temos que utilizamos, sobretudo, proxies para medir emissões, porque temos que ter as emissões de todos os clientes, empresa e também as emissões atribuíveis à carteira de colaterais, à carteira de imóveis que está a colateralizar o crédito à habitação. Quando estamos a falar, por exemplo, de financiamento de operações novas, temos que normalmente utilizar indicadores que nos dá o próprio cliente. Nós queremos, por exemplo, financiar um projeto de produção de energia renovável do oil and gas. Temos que interagir com o cliente e, portanto, tentar perceber que emissões é que são evitadas, qual é que é a forma como se faz, por exemplo, a disposição daquilo que são os desperdícios, etc. Portanto, há aqui não há um indicador, não há um conjunto de indicadores, não vamos à Bloomberg e tentamos caracterizar uma operação, uma entidade, há uma variedade enorme de indicadores que torna esta tarefa extremamente complexa e difícil. E eu só queria, e muito rapidamente me calo, só queria frisar um ponto a este propósito, que é a natureza de bem público desta informação. Para quem não é economista, um bem público é algo que tem externalidades positivas, que pode ser, ou que tem um bem que vai para além da utilização individual e concreta, neste caso da informação, e aqui eu penso que os reguladores, as instâncias políticas estão muito preocupadas em regular, em determinar o que é que temos que fazer, mas é preciso também um grande empenho nas soluções. E arranjar ou possibilitar ou facilitar a criação de plataformas sistémicas, de acesso sistémico a este tipo de dados, quer seja na vertente ambiental, porque não é só emissões, nós agora vão chegar os critérios técnicos da biodiversidade, da gestão dos recursos hídricos, da economia circular e da poluição, e como é que nós vamos conseguir lidar com isso, como é que nós vamos, como dizia o Stuart Kirk há pouco, como é que nós vamos pedir a empresas que não só, ele parou nos 300 empregados, mas rapidamente chegou aos 250 empregados, e no caso das cadeias de fornecimento e da diretiva que há de chegar de due diligence das cadeias de fornecimento, vai passar a ser basicamente quase todas as empresas. Como é que nós vamos conseguir gerar este número quase infinito de informação
sem um esforço coletivo. E, portanto, o esforço coletivo não pode ser só na parte das exigências, também tem que ser na parte das Só uma soluções. pergunta suplementar. Eu sei que é um agregado de indicadores, estamos a medir várias coisas. Há um scorecard que prefiram que utilizem, porque há inúmeros scorecards, e uma das problemáticas que se tem levantado é que não há convergência entre scorecards. Há um scorecard de alguma entidade que façam mais utilização do que outro? Eu estava a dizer, por exemplo, uma das preocupações que também nós temos é no lado dos produtos passivos, aquilo que oferecemos aos clientes, produtos de poupança, como é que nós garantimos que não estamos a fazer greenwashing. Garantimos não, tentamos evitar temas de greenwashing, porque é muito difícil. Há a procura por esses produtos e, portanto, os bancos querem satisfazer essa procura, mas têm que ser muito cuidadosos na forma como o fazem. Nós utilizamos muito a Morningstar, agora sem querer fazer qualquer tipo de publicidade, penso que é dos referenciais mais utilizados e mais reputados, mas com bastante desconforto, porque não existe ainda uma indicação regulamentar e, portanto, o tema do greenwashing é absolutamente crucial, porque nós vamos fazer um esforço enorme ao nível de recursos financeiros, ao nível de recursos humanos, mas sobretudo ao nível daquilo que é a atenção que os órgãos de governo têm e a energia que despendem neste tema, e é genuína e é generosa até, e depois nada disto pode ser posto em causa, ou não deve ser posto em causa por temas de greenwashing, às vezes muitas vezes motivado por incerteza regulamentar. Catherine, sei que me mandou uma série de projetos que a AGEAS tem trabalhado. Fico contente que estejam a trabalhar em várias dimensões. Como é que mede o impacto destes projetos? Não tanto quais são os projetos, mas como é que mede o impacto? Porque é aquilo que nós estamos aqui a tentar, sim. a tentar Para de o alguma público, como podem... forma. Do you prefer it in Não, English? não. Eu vou, é isso que eu quero explicar. Sou belga, mas vou tentar o meu melhor português. Então, se não está perfeito, é porque sou belga e estou aqui há alguns anos, mas o trabalho está feito em grande parte em inglês. Então, a transição para o português sempre é um bocadinho difícil. E eu concordo com a resposta da colega da Millennium BCP, que temos vários indicadores, depende do contexto e do relatório e do modelo do governo, se temos o relatório, a iniciativa CSRD, temos de reportar mais de 200 indicadores, então há muita coisa para medir. Mas acho que tudo que estamos a fazer enquadra-se sempre na nossa missão, na nossa estratégia e na nossa visão pela sustentabilidade. E é isso que é importante, pois podemos medir, temos métricas internas, métricas externas que temos e que queremos reportar, mas há estas coisas e o quadro é sempre a nossa missão, que é proporcionar uma experiência emocional relevante na vida das pessoas. E a nossa visão exprime onde queremos ir. E esta vez, com maior duração, uma estratégia pode-se fazer por 3 anos, por 5 anos, mas quando vamos integrar o nosso papel da sustentabilidade, faz sentido e naturalmente estende-se a longo prazo. E no Grupo AGEAS Portugal, em 2030, o Grupo AGEAS Portugal quer ser uma presença ativa e bem-vinda em cada família portuguesa, cultivando ligações sinceras e multigeracionais com base na confiança, no cuidar e numa profunda compreensão das diferentes etapas de vida. É um bocadinho PowerPoint, mas que se estamos a falar de sustentabilidade, o porquê, porque faz sentido. E podemos medir, entrar nos detalhes e algumas vezes esquecemos porque estamos a fazer e porque estamos a medir e se faz realmente sentido de dar o seu tempo e seus recursos a fazer este relatório e tudo isso, como se engloba no total. E pela sustentabilidade, entendemos a sustentabilidade como uma abordagem sistêmica, e é importante essa abordagem sistêmica porque nos exemplos que posso partilhar é importante, que abre portas à inovação social e cria valor partilhado entre o negócio e a sociedade.
Proteger as pessoas faz parte do nosso ADN, por isso somos um dos setores mais impactantes e impactados, como a Presidente já falou antes, pelos desafios sociais e ambientais. Estamos comprometidos em contribuir para uma sociedade mais saudável, promover a resiliência climática e fomentar a inclusão na nossa cultura e no nosso negócio. 3 ambições de longo prazo espalham os nossos compromissos com o desenvolvimento sustentável até 2030 e são encerradas numa dupla perspectiva, internamente e externamente. E vai explicar o que estamos a medir e o que queremos seguir. Internamente, estamos preocupados com a saúde e bem-estar dos nossos colaboradores, em reduzir a nossa pegada ambiental e em garantir uma cultura interna inclusiva, que respeite e valorize as características e competências de cada uma das nossas pessoas. Externamente, contribuir para uma sociedade mais saudável significa, para nós, endereçar as necessidades mais prementes dos nossos clientes, apostando na prevenção e promoção de estilos de vida saudáveis e no desenvolvimento de soluções acessíveis. Promover a resiliência climática passa por trabalharmos com fornecedores que adotam práticas ambientais responsáveis e garantirmos que as nossas atividades de subscrição e gestão de ativos se batem por critérios ambientais rigorosos. Por último, fomentar a inclusão significa garantir que os nossos clientes são tratados com respeito e se sentem devidamente representados, procurar novas soluções e garantir que temos um impacto social positivo na sociedade. Alguns destaques, alguns exemplos. Faça uma volta. Faça Ok, uma ronda. está bem. Luís Capão, passamos agora para fora da banca e dos juros. Para outro universo, o que é que nos tem a dizer? Uma das coisas que o Miguel Pinteluz e que eu ouço muito recorrentemente ao Carlos Carreiras dizer é qualquer coisa como viver aqui é bom, ou viver ou estar aqui é bom, há uma métrica qualquer que nos indique que essa qualidade de vida como um todo e que faz parte deste espectro que nos preocupa, seja mensurável, sem ser por aqueles índices da felicidade, disto e daquilo, uma métrica que, sem ser também o número de votos, não é? Que é uma métrica como outra qualquer. Bom dia, obrigado por me ter salvo da área financeira. Estou a aprender bastante com os meus colegas de painel. Mas, de facto, há uma métrica muito fácil que nós temos, e costumamos dizer em Cascais. Eu, infelizmente, não posso usufruir dessa métrica, que há 2 tipos de pessoas no mundo, as que vivem em Cascais e as outras. Eu, infelizmente, faço parte das outras. Isso tem muito a ver com aquilo que tem sido o discurso que o Carlos Carreiras, que o Presidente Carlos Carreiras e que o Vice-Presidente Miguel Pinteluz têm adotado, naquilo que tem sido uma dinâmica que têm dado algum conselho que, de facto, não é um conselho que tem empresas, não é um conselho que tem grandes monumentos, como, por exemplo, tem Sintra, grandes empresas como tem Oeiras, ou um conselho muito perto de nós que tem a centralidade, que é o Conselho de Lisboa. Em Cascais, o que temos optado, de facto, tem sido para a qualidade de vida. O melhor sítio para viver um dia, trabalhar, visitar, namorar um dia ou a vida inteira. Portanto, tem sido muito sobre este âmbito em que primeiro estão as pessoas, algo muito fácil, mas do ponto de vista de uma missão de uma autarquia é muito difícil definir uma missão de uma autarquia, quando uma missão de uma autarquia é praticamente tudo aquilo que tem a ver com o governo local, mas de facto tem sido um bocadinho sobre esta gênese e sobre esta batuta que nós temos alinhado todas as políticas de desenvolvimento do Conselho. Na área que eu domino melhor, que tem a ver com a componente de sustentabilidade, a componente DSG, e enquanto representante de uma empresa municipal que é bastante agregadora daquilo que são os desejos da componente ambiental de um concelho com a dinâmica de Cascais, e verificamos de facto que é um concelho que tem muita componente empresarial, muita componente de turismo, tem muita diversidade, seja social, seja da quantidade de expatriados e de dimensões da geografia e representantes de vários países que temos em Portugal, que temos em Cascais. Temos 20% de expatriados, com toda a componente de educação que está associada à própria fixação dessas famílias
de outros países em Portugal, em Cascais, e para além da componente da diversidade também territorial entre a orla costeira, entre o Parque Natural de Sintra Cascais, entre uma zona mais de Saloia interior. E o que temos de facto é trabalhado muito nesta agregação e nesta valorização deste território como um todo. Do ponto de vista ambiental, de facto, e agora entro um bocadinho ao encontro daquilo que tem sido o tópico desta componente, como medir a sustentabilidade, de facto a falta de um instrumento agregador que permita comparar, no caso de uma empresa municipal, ou no caso de uma autarquia, aquilo que é o determinado investimento ou a determinada capacidade de medir o impacto que as suas políticas, neste caso de ambiente, têm sobre o território, sobre a qualidade de vida das pessoas ou sobre até a dinâmica territorial, seja empresarial, seja de turismo, seja de captação de investimento ou até de projetos de felicidade pessoal, há alguma incapacidade de haver um agregamento entre várias cidades e, portanto, temos aqui um campeonato que é um campeonato em que cada um acha que é muito bom numa determinada área. Quando olhamos, por exemplo, para Smart Cities, Cascais faz um trabalho determinado em Smart Cities, somos considerados uma das 50 cidades mais inovadoras do mundo. Foi algo agora realçado na COP27, mas depois temos cidades como, por exemplo, Viseu, como, por exemplo, a Braga, como, por exemplo, Lagos, que têm também feito, entre outras, que têm feito investimentos em Smart Cities, são consideradas cidades com grande investimento nesta área, mas nós não sabemos, de facto, o investimento que Cascais fez é um investimento que tem maior realce naquilo que é a capacidade preditiva do desenvolvimento do território e do comportamento do território em relação a outras cidades, e o mesmo para a componente ambiental. Dou um exemplo muito sintético para não vos maçar muito. Do ponto de vista de resíduos, nós temos de facto a obrigatoriedade por via do regulador, a entidade reguladora de saneamento e de água e resíduos, que é a ERSAR, que nos obriga a ter de facto uma quantidade de indicadores. Temos, por exemplo, hoje, o rating da ECO 21, quer para escolas, quer para autarquias, em que as escolas e autarquias já têm de facto alguma coisa que conseguem ir colocando e conseguem ir comparando. Por exemplo, na área da limpeza urbana, que é uma área que nunca foi considerada, está prevista a criação de um índice de cidades mais limpas e, de facto, perceber se o investimento que as cidades fazem, por exemplo, em limpeza urbana, tem ou não tem retorno daquilo que, de facto, que é a limpeza urbana dessas cidades. Eu sei, por exemplo, que Cascais é dos concelhos que mais investe em limpeza urbana, mas, se calhar, comparando com outro concelho que investe metade de Cascais, percebemos se o efeito real no terreno é um efeito que compensa esse custo-benefício ou não. E depois, obviamente, do ponto de vista de Cascais Ambiente, temos uma quantidade enormíssima de indicadores que vamos recolhendo, muito também para aquilo que é a gênese da administração, de queremos, de facto, medir o máximo de indicadores possíveis, seja do ponto de vista da operação, seja do ponto de vista financeiro, mas também seja do ponto de vista de clima organizacional, de igualdade de género, tudo aquilo que tem a ver com a componente mais de governance da Cascais Ambiente. Aí achamos que estamos, de facto, num nível muito acima daquilo que é normalmente entre conversas, lá está, informais, porque não há índices, e se calhar a diretiva CISE vai permitir normalizar, pelo menos para empresas cotadas e para PMEs, normalizar a forma como se reporta a sustentabilidade. Acho que isso é de facto algo bastante ambicioso e que provavelmente nos permitirá ter uma bitola onde possamos comparar, mas enquanto isso não surge, de facto surge muito a necessidade de investimento em reporte de indicadores, surge muito da capacidade ou da insistência de um board ou de outro, e não tanto por um imperativo que permita depois de facto realçar aquilo que são os melhores comportamentos ambientais e DSG de uma empresa em detrimento de outra, ou de uma autarquia em detrimento de outra. Ok. Vítor Vilax, um tema complicado nas empresas familiares é saber que existem empresas familiares pequeninas, e essa é a maioria das empresas portuguesas, e depois existem empresas familiares enormes em Portugal, enormes, enfim, com alguma dimensão. E, portanto, há uma heterogeneidade enorme em termos de empresas familiares, o que, desde logo, é um desafio. Medir qualquer coisa que tenha a ver com ESG dentro deste espectro tão heterogéneo é um problema, presumo eu. O que é que a Associação das Empresas Familiares faz nesta matéria, aconselha nesta matéria, em termos de mensuração? Então, como eu sou aqui estou no final do painel, tenho a vantagem de ter ouvido todos os meus colegas, eu acho que tenho imensa liberdade na resposta à sua pergunta, porque familiar ou não familiar é igual. É igual porque não há métricas de sustentabilidade neste momento. Mais vale aceitarmos isso já.
Eu estava a fazer a minha preparação para este painel ontem e vi que não há forma de nós medirmos nem sustentabilidade nem insustentabilidade. Não existe. Estava a ouvir o Puerto da Costa, aqueles slides muito completos, e o que a apresentação me fez, me sugeriu, imaginem que nós tivéssemos um sistema escolar, em cada escola tinha um sistema de notas diferente e que avaliavam disciplinas diferentes, em que um notavam sobre 20, outros sobre 10, e acabamos por não conseguir comparar. Esse é o nosso grande problema, é um problema de avaliação e de comparação. Como é que nós não conseguimos comparar serviço e indústria? Dentro das indústrias não conseguimos comparar fábricas até da mesma indústria. O que nós podemos fazer neste momento é utilizar indicadores muito simples. E eu acho que só devíamos utilizar indicadores extraordinariamente simples. Redução do consumo total de energia, nível de substituição na energia das origens fósseis por origens renováveis, redução de consumo de água. Neste momento, há a indústria financeira, uma parte da indústria financeira, está a chamar a si a classificação de empresas que estão ativas nos mercados financeiros. Tenho pouca confiança. A indústria que deu AAA rating a créditos subprime em 2008 ainda não merece a minha confiança. E sobretudo por uma coisa tão importante como é a sustentabilidade. Outro problema da falta de agreed standards para medirmos isto e a enorme pressão em que nós estamos todos aqui, neste painel, é que temos respostas formatadas. E quando não temos respostas formatadas, somos despedidos, como o Stuart Cook. Isso é um problema, porque metade do que ele disse achei um bocadinho exagerado, a outra metade achei da maior utilidade. E nós precisamos, nestes momentos, de pessoas como ele, que põem o dedo na ferida. Será que estão a ir longe demais? Porque, efetivamente, nós somos sujeitos a pressões enormes. Os meus filhos, logo a começar por eles, dentro das empresas, muitos acionistas que dizem, não, temos que ser mais sustentáveis. Está bem, mas cada vez que nós falamos nessas coisas ótimas, eu tenho uma solução direta. Aumentei o preço do petróleo para o dobro. Pois é, mas isso cria uma coisa chamada inflação. E já vimos que ninguém gosta da inflação. Nos últimos 12 meses não queremos inflação. Portanto, nós temos aqui uma situação que é difícil, que vai demorar imensa reflexão a resolver, que vai custar dinheiro e que tem que ter, agora, respondo à sua pergunta, vamos ter o alinhamento dos acionistas e dos gestores, porque isto não é uma coisa que se vai resolver a 1, a 2 ou a 3 anos. Vai demorar muito tempo, porque, como dizia o Stuart Cook, ele tem toda a razão, para sermos mais sustentáveis temos que crescer mais. E por aqui me fico por agora. Ok, vamos obrigado. Uma nova ronda, e esta ronda tem a ver com dados, ou seja, onde é que a minha empresa, vai buscar dados, ou as empresas que eu represento vão buscar dados, quais são as fontes de dados em que me baseio para fazer eventuais medições que todos sabemos, como diz o Peter muito bem, que não há um standard, não há acordes sequer, e cada um mede à sua maneira, e cada um faz de sua forma, e, portanto, medir o sustentável ou o insustentável é basicamente a mesma coisa. E estamos totalmente alinhados em relação a essa perspectiva, porque é muito difícil, de facto, dizer que A é sustentável, B não é sustentável. Dito isto, há dados que têm que ser utilizados, e nomeadamente em banca e em seguros há dados. Que dados é que utilizam? Onde é que vão buscar estes dados? Eu penso que é preciso fazermos aqui uma contextualização em termos temporais e por isso a semelhança daquilo que foi o reporte financeiro e que para todos nós atualmente se calhar é mais consensual e comparável e usamos métricas que a interpretação é igual em todas as empresas, pequenas, grandes,
nacionais ou internacionais, também o report de sustentabilidade vai ter aqui um longo caminho de adaptação, de evolução e de criação destes estándares. O bom é que estamos a falar disto hoje e estamos a construir e temos um papel ativo e importante na construção daquilo que serão os negócios sustentáveis ou sociedades sustentáveis dos próximos anos. E por isso eu diria que o principal desafio para se conseguir perceber onde é que se vai buscar a informação e que informação tem a ver com o número crescente de leis e regulamentos que existem nesta matéria, e por isso atualmente já é obrigatório uma grande empresa de interesse público reportar informação do seu desempenho não financeiro, e agora com a Diretiva de Reporte de Sustentabilidade, a CSRD, vai alargar o espectro de empresas a fazerem o reporte desta informação, e por outro, aquilo que é a expectativa dos stakeholders, nomeadamente reguladores, supervisores, investidores, clientes, colaboradores, e por isso temos que, na verdade, ir arranjar informação para dar resposta à expectativa de todos estes stakeholders que sistematicamente, diariamente, solicitam informação às empresas relativamente àquilo que é a sua performance não financeira, porque a financeira, teoricamente, está mais standardizada. E por isso o interessante é que o conceito de sustentabilidade ele próprio está a evoluir, e por isso vemos referenciais como um Global Reporting Initiative que tem mais de uma centena de indicadores, desde a energia à diversidade, direitos humanos, corrupção, AML, etc. Vemos os próprios referenciais a evoluírem todos os anos relativamente, ao tipo de indicadores, e 2, à forma como recolhemos essa informação. E por isso nós temos aqui, no caso da Caixa Geral de Depósitos, existem aqui duas realidades. Uma que é os dados, onde é que eu vou buscar dados para medir este desempenho do ponto de vista corporativo, ou seja, a minha organização. Era isso que é esse o foco. Muito bem. Eu diria que esse está bastante maduro, porque a Caixa reporta desde 2008 o relatório de sustentabilidade, e por isso temos realmente este tempo longo de adaptação de processos, de sistematização, de auditorias internas a esta informação, de auditorias externas a estes dados, que permitem sempre fazer um bocadinho a melhoria contínua, e por isso atualmente o banco está, de alguma forma, capaz para monitorizar de uma forma contínua, e eu diria que até trimestralmente, uma vez que esta informação já é reportada nas apresentações de resultados do banco, nós já divulgamos, incluímos informação ESG ou não financeira, e por isso, do ponto de vista interno, eu diria que as limitações são geríveis. Onde eu gostava de falar, e se me permite, é realmente aquilo que é a informação da cadeia de valor. E estamos a falar essencialmente ao nível de montante, os nossos fornecedores e parceiros de negócio, mas essencialmente os nossos clientes. E se pensarmos assim um exemplo muito concreto daquilo que o regulador e os supervisores, nomeadamente o BCE, está a questionar os bancos sobre a realização de stress tests climáticos, a realização de olharmos e quantificarmos o risco climático da nossa carteira de clientes. Isto significa o quê? Significa que eu, enquanto banco, tenho que conhecer qual é que é a pegada de carbono dos meus clientes. Para quê? Para integrar naquilo que são os meus modelos de risco e perceber qual é que é o stressar a minha carteira, e perceber qual é que é o verdadeiro risco a que estou exposto, e que inclui a integração destes tais novos riscos que falamos, dos riscos climáticos e ambientais. E por isso, aí sim, entramos com as grandes dificuldades e limitações de acesso à informação, que é quando estamos a falar de novos dados que as empresas não estão habituadas a recolher, muitas vezes nem sabem o que é que isto significa, e o banco ter que fazer uso dessa informação exatamente também para prestar contas a um dos seus, ou a vários dos seus stakeholders. E por isso, estas métricas e estes dados, de alguma forma, já estão a ser recolhidos aos poucos em função daquilo que têm sido as necessidades externas de informação, e também para nos alinharmos com aquilo que são os tais melhores estándares ou os estándares de referência ao nível de reporte. Parece-me fundamental esta pressão legal e regulamentar que temos assistido nos últimos tempos, e por isso, se não houver este trigger, este driver de obrigar as empresas a olhar e a recolher esta informação e a saber qual é que é a sua, no mínimo, por exemplo, o seu consumo energético, o seu consumo de água, a percentagem do consumo de energética é renovável, enfim, começar a monitorizar esta informação,
o setor financeiro e todos os stakeholders e todas as empresas que precisam desta informação não vão conseguir obtê-la e fazer uma avaliação transparente, justa e realista e evitar aquilo que temos vindo a falar aqui, que é o greenwashing. Por isso, o banco tem que, na verdade, usar dados reais e concretos para que fuja o mais possível e que gira da melhor forma um risco de greenwashing para poder, na verdade, até perceber e quantificar o risco a que está exposto nos seus créditos. Um parênteses último, que tem a ver com o regulamento da taxonomia, um bocadinho aqui, o regulamento que tem sido muito falado e que de alguma forma ainda se caracteriza como algo complexo e que vai também mudar aquilo que é o conceito desta classificação das atividades que são sustentáveis. Aquilo que também gostaria só de realçar é que o regulamento da taxonomia de alguma forma também vai tentar harmonizar estes conceitos e a classificação daquilo que são atividades sustentáveis e não sustentáveis, com critérios muito rigorosos e muito exigentes, inclusivamente. O que é que a Caixa nesta medida está a fazer? Definir um framework de financiamento sustentável onde refere qual é que é o alinhamento destes financiamentos e das categorias de financiamento que estão alinhadas com os dois primeiros objetivos ambientais da taxonomia, neste caso a mitigação e a adaptação às alterações climáticas, e sempre que possível incluímos alguns critérios concretos que o regulamento da taxonomia endereça para classificar um financiamento e um bocadinho criar aqui o threshold do que é sustentável e não sustentável e desta forma criar também esta pressão e esta awareness aos nossos clientes de que isto é um critério que mais cedo ou mais tarde vai ter um peso maior na tomada de decisão do banco, no escrutínio daquilo que deve ser ou não um financiamento sustentável. Muito obrigado. José Maria, onde é que vamos buscar os dados? Eu estou a olhar para si e estou a olhar para o seu pai, porque o seu pai, e isto é uma nota pessoal, foi júri da minha agregação noutra vida. E, portanto, traz-me boas memórias, o que é sempre simpático. Portanto, traga-me lá umas boas memórias na resposta. Bom, quer dizer, isto não é uma coisa muito agradável, esta coisa dos dados. Não sei, Não. as memórias, se calhar depois ao café. Mas é muito difícil. Nós, neste momento, até uma questão que a Filipa levantou dos dados financeiros. Os dados financeiros, nós hoje, e de risco, etc., nós hoje olhamos com alguma tranquilidade para isso, mas não foi um processo fácil. Os temas do risco financeiro foram altamente intensificados com a crise do subprime e nessa altura, por exemplo, desde então, o Risk Office do BCP mais do que triplicou o número de pessoas e em orçamento não sei quantas vezes. Portanto, isto é um processo. Não há standards, mas para o risco também, os standards da informação financeira também está constantemente a evoluir. Eu que também tenho a parte macro no banco, agora há um novo paradigma em que nós não medimos os riscos presentes, medimos os riscos também prospectivos e, portanto, temos que ter modelos de projeção macroeconómica e microeconómica e setorial. Portanto, há aqui um esforço muito grande. Portanto, a questão dos standards eu acho que vai aparecer naturalmente. A questão é que, muitas vezes, nós não sabemos o que é que dados queremos recolher. Quando nós olhamos para a taxonomia e, por exemplo, não só para os critérios técnicos da cumprimento dos objetivos, mas também daquela parte do no significant harm, nós não sabemos o que é que aquilo quer dizer, como é que aquilo se traduz em indicadores concretos, e não somos só nós, economistas e pessoas da área de gestão e financeira, mesmo as próprias consultoras especializadas não sabem e fazem caso a caso, e normalmente fazem-se cobrar bem por isso, ainda bem, é um trabalho qualificado e exigente. E, portanto, neste momento é um drama. Nós temos em curso agora um projeto muito grande que agrega muitas áreas do banco, a área de sustentabilidade, a área de digital transformation, a área de IT, a área de risco, a áreas comerciais, para ter uma plataforma de dados onde que começa a albergar as observações que estamos de recolher, para depois alimentar até os scorecards de que falámos no primeiro round, no sentido em que nós de facto temos que ter uma ideia do que é sustentável e o que é insustentável, também para trazer aqui a expressão do Peter. Ok, muito obrigado. Catherine, tem alguma ligação entre, vamos lhe chamar, data scientists dentro da AGEAS e este movimento ISG para alimentar, uma parte alimentar a outra?
Eu vou voltar ao framework para responder à tua questão, porque podemos pensar o que somos e como vamos medir o que somos, quantos colaboradores somos verdadeiramente inclusivos, quais as fontes para dizer. Tá no interno da companhia, temos que ter definições sobre isso. O que fazemos, os produtos e os serviços, os nossos investimentos, sim, é claro que já está muito claro quais são as métricas, as fontes são aquelas que estavam na apresentação do speaker, do Manuel, o Bloomberg, o Sustainalytics, e sim, são os data scientists e os asset managers que vão recolher essa informação e depois eles vão tratar disso. É muito claro. Mas no que somos, no que fazemos, podemos medir, mas temos também ter a reflexão o que não estamos a medir, porque há muita coisa, e também o speaker Stuart fala disso, que há muita coisa que já está medida, há muita coisa que ainda não está, o impacto positivo, o impacto negativo, e quais as definições, e quais as fontes que temos a analisar. É uma questão muito pertinente, acho, o que ainda não estamos a medir. E gosto também da diferença aqui adotada na conferência entre os inputs e outputs. Há muitos inputs. E podemos fazer projetos, e podemos fazer iniciativas, e na AGEAS temos muitas que fazemos, nos fazemos muitos orgulhosos, mas a questão não é só as vendas, os investimentos, os projetos e os resultados destes projetos. A verdadeira questão é qual é o impacto. Se eu faço uma campanha de rastreio de cancro coloretal, é a minha iniciativa e convido todos vós a participar. Temos a Câmara de Cascais que já junta a nós, mas qual é? O resultado é 4.000 pessoas que fazem o teste, mas qual é o impacto? Quanto vale uma vida? Quanto vale para uma família um resultado negativo ou um resultado positivo? Então, não é só medir para obter resultados, KPIs, OKRs. Qual é o impacto? Qual é o impacto de uma abordagem sistêmica? Como podemos mudar o sistema? Como podemos mudar uma vida de uma maneira emocional e relevante? Salvar uma vida. O que é o objetivo que queremos que os nossos colaboradores tenham o bem-estar e uma vida saudável. Como vamos medir isso? Catherine, muito obrigado. Luís, pegando aqui nesta ideia da Catherine, o que é que nós não estamos a medir em Cascais e que devíamos estar a medir neste espectro de ESG? É difícil, porque eu sou altamente suspeito na resposta que vou dar, porque, por exemplo, do lado da Cascais Ambiente, acho que esta tendência que surgiu desde os últimos 8 anos, 7 anos, de queremos ir a todo o lado, permite-nos neste momento ser provavelmente a empresa municipal que mais dados, além daqueles que somos obrigados a reportar, e do ponto de vista financeiro, são públicos, estão publicados e temos um escrutínio gigantesco de todos esses dados financeiros. Mas dos outros vamos, e tirando aquele regulador, como eu tinha falado, vamos porque queremos ir. E, portanto, do ponto de vista ambiental, nós temos ido a todos os dados que nos permitem, tecnologicamente, ou que a ciência nos permite, obviamente com custo-benefício e com o impacto depois do que fazemos com esses dados, que era algo que eu depois queria falar, que nos permitem ir fazendo. Eu dou vários exemplos. Um caminhão de recolha, que é uma coisa que ninguém liga muito, mas tem um impacto gigante, tem uma quantidade brutal de sensores e tem um potencial enorme daquilo que é a sua atividade diária, de medir tudo o que nós quisermos num concelho, numa cidade ou numa região. O mesmo, por exemplo, conseguimos do ponto de vista de coisas muito simples, como sensores de passagem de turistas em espaços naturais, onde queremos controlar se há um impacto positivo ou um impacto negativo dessa passagem desses turistas em zonas onde queremos, por exemplo, promover a biodiversidade. A mesma coisa de instrumentos preditivos que nos permitam medir
aquilo que é o caudal numa determinada ribeira a partir do momento em que começa a chover nas cumieiras da bacia hidrográfica e qual é o impacto preditivo que essa sensorização poderá ter posteriormente naquilo que é o alagamento ou não alagamento de uma zona baixa, principalmente junto a uma frente ribeirinha, principalmente junto ao mar ou junto a uma grande massa de água, como é, por exemplo, o caso do Rio Tejo, neste caso de Cascais, o Oceano Atlântico, e a ligação disso, por exemplo, com o facto de haver maré baixa ou haver maré alta, se estamos no inverno, se estamos no verão, a mesma coisa relativamente também aos incêndios, e portanto, tudo o que nós conseguimos ir medindo, vamos medir. Eu queria passar a fazer aqui também uma ligação a uma reflexão que nós temos tido na Cascais Ambiente. Na Cascais Ambiente temos uma área que faz um bocadinho a concatenação destas áreas todas que nós temos vindo a falar, que é uma área de transição urbana, uma área que fala um bocadinho de futuro, embora nós saibamos que o futuro é algo que é responsabilidade de todas as áreas e todos os departamentos da Cascais Ambiente, como havia também o velho clássico case study da EDP, que salvo erro era a EDP, que tinha um departamento de inovação e que esse departamento foi, entre aspas, extinto, ou o nome foi mudado por se considerar que a inovação é uma responsabilidade de todos os stakeholders de uma empresa, seja clientes, seja o próprio board, seja os próprios diretores, seja também os próprios fornecedores. E aqui criámos algo na Cascais Ambiente que permite fazer depois a ligação com aquilo que eu acho que era uma necessidade a nível nacional. A componente da transição urbana, ou a componente de centralizarmos numa única entidade aquilo que é o ESG, ou se podemos dizer aquilo que é a sustentabilidade, é a única forma que nos permite, em primeiro lugar, sabermos o que temos hoje em dia no caso da Cascais Ambiente, e provavelmente saberemos em algumas áreas mais ou menos do que se passa a nível nacional, e na União Europeia a mesma coisa, mas acima de tudo, que não só meça o que temos agora, mas que meça, ou que diga, ou que trilhe quais são os caminhos que nós queremos seguir, onde é que nós queremos estar, como é que nós conseguimos fazer a ligação das nossas políticas com a assunção de compromissos como o Acordo de Paris, ou como outros que vão surgindo, como o Green Deal, ou como outros indicadores que nos permitam saber que vamos subir um determinado ranking num determinado índice. E, acima de tudo, que instrumentos é que nós vamos alocar, seja de recursos humanos, seja técnicos, seja financeiros, do ponto de vista, neste caso específico, de investimento, depois seja do envolvimento de todos os stakeholders à volta de uma organização. No caso da Cascais Ambiente, são muito fáceis, temos a parte de legislação, a parte dos nossos clientes, que são 99,9% cidadãos, que depois são representados por nosso acionista, que é a Câmara Municipal de Cascais, mas também o impacto que nós temos nos nossos serviços, na descarbonização, olhando, por exemplo, para esse exemplo, daquilo que é a vida, aquilo que são os nossos serviços fazem no dia-a-dia das pessoas, mas também aquilo que é depois o impacto que nós temos em quem trabalha para nós e que nos presta serviços, sejam eles quais forem. E, portanto, acho que era muito importante, ao nível governamental, por exemplo, haver algo que tenha, por exemplo, tanta força como tem o Ministro das Finanças. Não lhe daria o Ministério da Sustentabilidade, dar-lhe um nome completamente mais... um nome diferente, mas algo ao nível do Ministério, permitisse, portanto, concatenar todas estas políticas de ambiente, as políticas de financiamento, as políticas de sustentabilidade, as próprias políticas sociais, seja do ponto de vista de cidadãos, seja do ponto de vista de governance, como é que as empresas devem ser organizadas, como é que deve ser promovida ou não promovida questões como igualdade de género, como transparência, e que permitisse, de facto, alimentar as empresas, de uma catalisar as empresas para a mudança, orientando as empresas para a mudança, mas depois também sem as estrangular e permitindo às empresas, de facto, fazer, no caso do setor privado, fazer aquilo que é o seu objetivo comum, que é a distribuição de dividendos para os seus acionistas e não cumprir regras altamente constrangedoras que o Governo decide permitir. E depois fazer a ligação com PRRs, com instrumentos de financiamento, com políticas, juntamente com outros ministérios, ambiente, finanças, etc., permitissem, de facto, trilhar o caminho, explicar para onde é que queremos ir e, acima de tudo, promover a chegada mais rápida desse caminho. Isto é uma ideia que nós conseguimos aplicar na Cascais Ambiente nos últimos 2, 3 anos e que nos está a correr muito bem, porque temos alguém que representa, de facto, candidaturas ao Horizon 2020, candidaturas a prémios, como é o Prémio de Sustentabilidade do Jornal de Negócios, entre outros. E assim temos alguém que representa, de facto, esta valência e esta necessidade de chegarmos onde queremos ir o mais rapidamente possível. Ok. Muito obrigado, Luís. Peter, uma pergunta diferente de todas as que fizemos aqui até agora. E valendo Já tenho a do seu... resposta preparada para o que lhe vou Não, dizer. acho que não. Mas desafio. Acho que não tem. Recorrendo aqui ao seu estatuto de senador e de muito experiente em muitas empresas e em muita diversidade
de contextos. O que é que aconselha a estas pessoas e que aqui estão como próximos passos nesta área? Já que estamos a falar de restauração. Os próximos passos é continuar a fazer o que está. A mim interessa mais o longo prazo. Sim. Vou-lhe dar um exemplo. Em 1990, a Ovion desenvolveu processos de recuperação de solventes, investiu em uma fábrica para recuperar solventes que permitia que recuperasse 98% dos solventes consumidos. Uma das principais fontes de custo de solventes, acetona, metanol, isopropanol, éter, clorofórmio, por aí fora. 98%. Quando se recupera um solvente a 98%, quer dizer que cada litro é utilizado 50 vezes. E tem um impacto gigantesco no bottom line. Portanto, foi uma coisa altamente sustentável. Ganhámos um prémio das Nações Unidas por proteção do ambiente. A IBM ficou em segundo lugar. Mas aumentava o lucro. E por isso é que o fizemos. E nós vamos conseguir ter resposta a todas estas questões com os quais temos lutado aqui neste painel, quando conseguirmos integrar a sustentabilidade na demonstração de resultados e no balanço. Quando nós tivermos como gestores um custo direto da insustentabilidade na nossa demonstração de resultados e ela representar uma imparidade no nosso balanço, case closed, está resolvido. E é nessa direção que eu acho que temos que trabalhar, porque a partir daí o sistema resolve o problema. Até lá, estamos à procura de indicadores, métricas. Não, vamos tentar, através da transformação da insustentabilidade num custo direto, seja através do imposto, seja o que for, para que a taxa de desconto dos custos futuros da insustentabilidade não seja zero, seja um valor positivo. Ok. Muito obrigado. Vou fazer um leilão de 2 perguntas ao público. É a última coisa que eu faço. Se alguém quiser, vou reduzindo o leilão de 2 para 1 para 0, se ninguém quiser. Perguntas? Há alguma? O público que nos assiste não quer fazer perguntas, portanto, se tivesse uma aula, eu sabia como é que resolvia isto e, portanto, dirigia rapidamente a alguém da plateia para fazer a pergunta. Como não estou numa aula, vou-me abster de o fazer, não é? Mas, enfim, há alguma pergunta? Estamos a recuperar tempo e, portanto, se não há perguntas, muito obrigado a todos que estiveram no painel. Muito obrigado ao Jornal de Negócios. Obrigado.